Hoje é quarta-feira e quartas-feiras aqui na Jovem Pan são dias de a gente falar de educação. E aí o Marcelo Lima já tá por aqui marcando presença. Fala, Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Eloy, bom dia, estudantes. Bem-vindo, Marcelo. Aliás, hoje eu vou ter que tomar cuidado, né? Porque o seu convidado, nosso convidado de hoje é outro Marcelo. Só que é o Marcelo Barbosa. A educação está cheia de Marcelos. Poxa, que coisa boa, viu, Marcelo Barbosa? Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza vir aqui conversar com a gente. Vamos fazer a apresentação completa, né, Marcelo Lima? Tem que fazer a devida introdução do Marcelo Barbosa aqui. E eu vou usar uma colinha, tô falando na cara dura, porque... Não, vocês vão entender, você que está ouvindo a Jovem Pan vai entender por quê. O Marcelo Barbosa, ele é diretor administrativo das unidades escolares do Poliedro Educação, mestre em ensino, pós-graduação em administração escolar, já atuou como coordenador pedagógico, diretor escolar, diretor de integrações e diretor de operações em grupos educacionais. Ô Marcelo Lima, você caprichou, hein? Porque vou te dizer, hein? Convidado super qualificado para tocar essa ideia aqui sobre esse tema de hoje, que é super importante. Sem dúvida. Aliás, é uma situação, a gente sempre fala aqui, né, Marcelo, sobre, na hora de fazer a faculdade, aquela dúvida que sempre surge na cabeça das pessoas, né, dos nossos queridos estudantes. Modalidade de estudo, programa de bolsa, estágio, que carreira seguir. Opa! Exatamente esse é o nosso tema de hoje. Na hora de escolher quem busca uma graduação, qual a profissão seguir, esse é o nosso tema de hoje, né? Marcelo Lima. Eu vou fazer Lima e Barbosa. Ou então a gente pode fazer, né, Marcelo, um podcast Marcelo e Marcelo. Marcelos da Educação. Exatamente, olha, boa, né? Tudo bem, Marcelo? Por gentileza, então, vamos começar por aí. Aliás, vamos começar falando, acho que talvez, da parte mais importante quando a gente fala do estudante que está nesse momento crítico da vida dele. Orientação profissional. Eu acho que esse é o ponto de partida, né, Marcelo? Perfeito. Bom dia, Eloy. Bom dia, Marcelo. Pode chegar pertinho do microfone aí que não tem problema. A gente vai te ouvir direitinho. Isso, Obrigado show. Aí pelo convite, pelo espaço. Acho que falar de educação é sempre muito valoroso. E principalmente quando a gente pega esse nicho que é o público que está tomando a decisão para o mercado de trabalho, tomar a decisão para a universidade, é muito valioso a gente discutir sobre esse assunto. E quando a gente fala sobre orientação, né, que começa com a orientação pedagógica e depois ela chega numa orientação profissional, a gente consegue entender qual é a jornada do nosso aluno ao longo do ensino médio que vai chegar até essa fase e tomar essa decisão que muitas vezes pode ser coletiva, envolvendo a família, os amigos, ou, em algumas vezes, até individual, por um desejo de carreira. O que é muito importante nesse momento? É você ter uma visão 360, onde você conheça principalmente o mercado educacional, que hoje existe universidade pública, universidade privada, existem universidades à distância, mas é muito importante você conhecer quais são os caminhos possíveis que você tem de carreira no futuro. Então, a orientação profissional, ela acaba dando um start, muitas vezes, para que os adolescentes, os jovens, escutem pela primeira vez sobre como será o seu futuro dentro do mercado de trabalho, dentro das universidades, e também pensando, né, de uma certa forma, em como pode agregar a todo o conhecimento dessa tomada de decisão. Então, a orientação profissional ela começa por esse primeiro passo, né? Vamos apresentar qual é o cenário, vamos te trazer um pouco de luz para uma tomada de decisão que muitas vezes os jovens hoje em dia não possuem dentro de casa ou dentro da escola que estudam atualmente. Ô Marcelo, e tem uns números bem interessantes da Fundação Getúlio Vargas, né? O Marcelo é o nosso cara, o Marcelo Lima é o cara dos números, ele sabe tudo nessa área de educação. Muito tempo na área, né? A gente acaba aprendendo um pouco. Como diria o povo lá da minha terra, lá no interior, só uns par de anos na educação, né? Legal, Eloy. Então, tem um estudo da Universidade Getúlio Vargas que diz que 85% dos alunos que têm orientação profissional se sentem menos ansiosos e com menos dúvida na hora de tomar a decisão. Contra 45% de quem não teve uma orientação. Então, você, com uma orientação profissional, uma orientação pedagógica, você acaba tendo esse auxílio que é tão importante para esse aluno, que muito jovem tem que tomar uma decisão tão importante que vai impactar a vida inteira dele. Com certeza, né? E quando a gente fala do Poliedro, que é uma referência
regional, todo mundo aqui na região já ouviu falar muito do poliedro, mas é sempre bom lembrar, o poliedro não tem só em São José. Tem em Campinas, tem em São Paulo, são as unidades próprias, mas um monte de outros colégios que usam o sistema de ensino Brasil afora. E o poliedro, com esse trabalho na base há muitos anos, ele acaba fazendo com que a maioria dos alunos aprovados no ITA tenham estudado no poliedro, isso é histórico, né? Todo mundo sabe, mas que pouca gente tem conhecimento é que em outras profissões como medicina, a maioria das faculdades de qualidade, as faculdades públicas, são alunos vindo do poliedro. Olha só, e que legal. Outros, né? GV, SPM, a grande maioria desses estudantes que acabam entrando vem do sistema de ensino poliedro. Então a gente tem aqui, realmente trouxe para esse papo quem está há muitos anos trabalhando com essa orientação profissional e colocando muitas alunos, referências, né, Marcelo? puxando a performance desses alunos para colocar nas melhores universidades. Então é muito bacana, porque de forma geral, o aluno da escola pública, por exemplo, que não tem acesso a esses profissionais, a gente tem aqui também pesquisas com eles no estado de São Paulo, 85% desses alunos, 84,7% desses alunos, nunca ouviram falar de uma prova chamada Enem. Nossa. Então, o sistema ele não é feito para empurrar o aluno do ensino médio para o ensino superior. É do ensino médio para o mercado de trabalho. Sim. Aí, lá na frente, o aluno vai sentir necessidade de entrar numa faculdade por se qualificar, e ele acaba entrando mais velho na média de 27 anos. E acaba perdendo um tempo precioso da vida dele aí, né? Exatamente. Então, quando você tem essa orientação correta, no tempo correto, cara, você economiza muito tempo e você acerta muito melhor na sua profissão. Já tem uma base muito melhor. E acho que é interessante essa pesquisa. Diminui a ansiedade, né? Porque não é fácil, viu? Ô Marcelo Barbosa agora. E quais são os principais desafios que os estudantes, os alunos enfrentam justamente na hora de escolher essa carreira? É um momento tenso, na verdade, né? Tenso. No passado, muita gente buscava os famosos testes profissionais. É verdade. Né? Se faziam uns testes para tentar entender um pouquinho de qual poderia ser a sua profissão no futuro. Hoje, devido a esse mundo global, né, em que a gente tem muito acesso à informação, mas às vezes não uma informação muito precisa ou real, o que acaba acontecendo? Os alunos eles precisam começar a entender sobre os nortes que as universidades vão proporcionar. Então, se você já tem, desde lá do 9º ano, uma orientação que vem te trazendo as possibilidades de conhecer as ciências exatas, as humanas, entendendo como que o próprio caminho que ele vai trilhar dentro do ensino médio pode resultar numa sequência lá na universidade, o aluno começa a se sentir mais parte do processo de decisão. A angústia e a ansiedade sim diminui, porque ele começa a entender todos os pormenores e não é apenas um teste mais que ajuda a tomar essa decisão lá na frente. Então acaba sendo muito mais uma parte somatória, né, de dá mais confiança mesmo para o aluno, né? Para o aluno chegar lá e tomar essa decisão. E qual é o ponto, Eloy? Hoje, as universidades no Brasil, elas apresentam um nicho muito grande de caminhos a serem trilhados. Porém, a gente precisa lembrar que hoje também há uma possibilidade muito grande do mercado educacional global, né? Você consegue seguir o seu caminho para uma educação, seja nos Estados Unidos, na Europa. São várias as fontes que você pode também consultar, e se você tiver a orientação profissional, você pode também trilhar caminhos que no passado não eram tão fáceis ou nem possíveis de existirem, né? Que legal. Ô Marcelo, agora falando justamente, é super importante, uma coisa que a gente também sempre fala aqui no nosso Falando de Educação, da importância, né, dos alunos conhecerem um pouco mais das áreas de interesse deles, e vai na instituição, e nesse sentido a UFBRA, que é o nosso parceirão aqui do Falando de Educação, está sempre de portas abertas para receber, para ajudar o pessoal nesse momento, principalmente, né, de conhecer a instituição, de saber quais são os cursos, de ter essa base também, né? Sim, a UFBRA, inclusive, faz um trabalho muito bonito de ir até as escolas públicas, falar sobre profissões, falar sobre as possibilidades que os alunos têm para tentar auxiliá-los. E a UFBRA, para quem não conhece ainda, é uma instituição aqui de São José dos Campos, é um centro universitário com nota máxima no MEC, nota 5, e com as menores mensalidades. Então, eles se preocuparam em trazer a qualidade, mas com preço acessível, não só no EAD, que são mais de 12 mil alunos inscritos no EAD, Brasil mas também no inteiro, presencial. né? O EAD, o Brasil inteiro.
mas também no presencial aqui na cidade de São José dos Campos, ali no centro, onde o aluno tem a oportunidade de ter uma convivência de campus, convivendo com alunos, com professores, coordenadores. Então a gente convida todos os alunos que queiram cursar uma faculdade presencial a conhecer o campus da UFBRA. O professor Alexandre, que é o reitor da UFBRA, vai estar lá de braços abertos e sempre com aquele descontinho especial embaixo do braço. Esse é bom, né, Marcelo? Para trazer o aluno. E se você quiser fazer uma faculdade presencial, não existe momento certo. Qualquer momento, a entrada imediata, hora, né? Você consegue procurar o UFBRA e se matricular e começar a estudar. É o que a gente falou agora há pouquinho. Quanto mais rápido você decidir, quanto mais rápido você começar a estudar, melhor para a sua vida e para a sua carreira, né? Tá ganhando tempo. Ó, se você não conhece, a UFBRA fica na rua Dosane Ricardo, 335, ali no centro da cidade. Como o Marcelo falou, o professor Alexandre está sempre lá esperando. Se você for lá até as 4 da tarde hoje, além do preço que já é super legal da UFBRA, ainda tem um descontinho especial. Então até as 4 da tarde você vai lá, ou então pelo site também já dá para você ter uma boa noção, ufbra.com.br. Ô Marcelo, o Barbosa agora. Voltando a falar justamente sobre essa questão, né, de orientação profissional, esse momento que é super importante na vida dos estudantes, principalmente. Quais são os métodos, as ferramentas mais eficientes, mais eficazes que a gente pode utilizar para justamente ajudar os alunos nessa hora? Quais são as opções de carreira, né? Tipo, eu vou escolher isso, como você falou agora há pouco, que agora tem até a possibilidade de carreiras internacionais, né? Ampliou bastante. Fala um pouco para a gente sobre esse aspecto, por favor. Eloy, no passado, como eu disse, né, tudo se resolvia com um teste e às vezes até a família pressionava a família pressionava o aluno para tomar de decisão, né? Hoje existem vários mecanismos que, dentro da realidade, tanto dos orientadores quanto os psicólogos que fazem parte do processo, ajudam o aluno individualmente a trilhar um caminho. Então, através de entrevistas, pesquisas, algumas atividades individuais, você já pode começar a fomentar o aluno nessa orientação profissional. Quando você vai para uma atividade em grupo, por exemplo, que hoje é muito comum em algumas das nossas escolas isso ser rotineiro, ali você tem a oportunidade, por exemplo, de ouvir o Marcelo falar sobre qual é o desejo dele no futuro, de profissão, e aí você começa, de uma forma mais leve também, a ouvir, né, o que o colega quer, como quer, e você vai cruzando as informações ali que podem ser tanto individuais quanto coletivas. E aí uma boa orientação pedagógica, uma boa orientação profissional vai te ajudar a chegar a uma tomada de decisão mais segura, mais assertiva, que principalmente atenda às expectativas suas, olhando para o cenário nacional, internacional, seja ele hoje inclusive online ou presencial, que também é muito valoroso de se referendar, né? Você hoje pode ir para esse mercado de trabalho online e depois continuar nele, né? Estuda online e depois continua trabalhando online, então é uma frente aí também nova, bem hoje importante. Em dia não temos mais fronteiras, né? A questão da fronteira geográfica que a gente tinha anteriormente, agora isso é uma coisa que não existe mais, né? Eloy, um dado bem recente, tá? A gente viu que nesse inverno, né? Então o vestibular de agora, a procura por cursos presenciais aumentou em 16%. Que legal! Então a gente vem falando muito, o governo vem falando muito sobre o EAD, a qualidade dos professores formados, então tem colocado em xeque um pouco os cursos EAD. E isso faz com que os alunos acabam forçando um pouco mais a escolha do presencial. Então o aluno está voltando a ali para o campus mesmo, a experiência de campus, né? Isso é muito legal. Poder voltar realmente para ter ali as habilidades sociais que só o ensino presencial te dá. Sem dúvida. Então isso é muito legal porque estava muito descambado por causa da pandemia para o EAD. Né? Então era a única modalidade possível. Não tinha outra alternativa anos, naquele momento. E agora momento. o pessoal está olhando e tomando escolha baseado em outros critérios. Que é extremamente importante. A gente já conversou aqui em outras edições do Falando de Educação justamente nesse sentido. Não só de você ter contato com outros profissionais, isso fortalece a sua decisão, a sua escolha, mas também o networking, você conhecer pessoas, levar isso depois para fora da faculdade, quando você terminar seu curso. E, infelizmente, na hora de trabalhar, meu amigo, na hora de ir lá para o mercado de trabalho, as conexões, as pessoas e empresas que você fez contato
é que vão definir. Marcelo, é o seguinte, o nosso grande problema, na verdade, não é nem indecisão, é o tempo cruel que não larga da gente. O relógio não para e aí a gente fica desesperado, né, Marcelo? Mas antes da gente fechar o nosso Falando de Educação de hoje, você já deu, assim, informações muito legais para quem está meio indeciso, mas aquela dica final, a dica de ouro para os alunos e estudantes que estão acompanhando aqui a Jovem Pan, na hora de decidir o que eles vão fazer da vida quando a gente fala de carreira e educação. Conheça primeiro, olhe para todos os lados possíveis para você poder tatear realmente quais são os seus desejos futuros. Tenha o seu sentimento interno também levado, né, muito em consideração, porque você pode ali muitas vezes caminhar pelo seu gosto também, né, pelo seu sonho, e principalmente esteja acompanhado de profissionais ou de pessoas que possam agregar muito nessa sua tomada de decisão, sejam eles pessoas da família, amigos próximos, colegas do dia a dia ou até o acompanhamento dos profissionais que vai ajudar muito nessa tomada de decisão. Ou seja, peça ajuda. É isso, simples, né? Eu vou fazer um corte desse nosso último papo, desse último parágrafo aqui e vou deixar para o pessoal acompanhar, viu? Marcelo, muito obrigado. A gente está terminando o nosso Falando de Educação de hoje. Marcelo Barbosa, muito obrigado mesmo pela gentileza, pelas informações, as dicas para o pessoal que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Legal demais, viu? Muito obrigado, viu, Marcelo? Legal, Eloy. Obrigado, agradeço a você, agradeço ao Marcelo também pelo espaço, pela oportunidade. Contem com a gente aí. Demorou, a gente vai chamar ele de novo, né, Marcelo? Não tem jeito, né? Tem que chamar. Marcelo, obrigado. Queria mandar um abraço também para o Nicolau Sarquis, que é o mantenedor do Poliedro, e o Marcelo Sarquis, com quem eu já trabalhei. Eles fazem um trabalho muito bonito lá. Perfeito. Marcelo, você não. Semana que vem tá de volta aqui, por favor, hein? Combinado. Tem que bater o cartãozinho aqui lá na entrada aqui da Jovem Pan. Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu, um abraço. Semana que vem, quarta-feira, tem mais Falando de Educação aqui na Jovem Pan.